Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Hoje, nosso tema especial é setor de abastecimento em época de Covid-19, coronavírus. Para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje, ele que é o presidente da Associação Goiana de Supermercados, o senhor Gilberto Soares. Tudo bom, Gilberto? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Obrigado pelo convite. Gilberto, tempos difíceis, né? Nós já passamos por vários revés, né, como se diz aí na economia e outros mais, mas a presença desse inimigo invisível aos olhos nus tem nos trazido muitas dificuldades, não só para Goiânia, Goiás, mas para o mundo, né? O setor supermercadista já passou por algum evento como esse, por exemplo, de tumulto? Por exemplo, na época do Plano Collor, que fechou, que pegou todo o dinheiro, ou alguma época nesse sentido que você se lembre? Realmente, naquela época do Plano Cruzado, do plano de deflação, a economia virou aí plano Bresser. De ponta cabeça. Mas esse momento é um momento muito delicado, porque está envolvendo vidas. Então, é questão de saúde pública. Então, nós, aqui na ponta do iceberg, na ponta do processo produtivo, na responsabilidade de manter o abastecimento de alimentos às famílias goianas. Nós abraçamos aí com os governos, seja municipal ou estadual, e acerca dos decretos para fazer se cumprir as medidas aí tomadas em observação a essa terrível doença, né? Ou seja, a presença desse vírus entre nós aí. Gilberto, e foi um sucesso, né? Nós tivemos algum problema de desabastecimento no estado de Goiás? Em nenhum momento, por conta mesmo da ação dos setores organizados. Nenhuma cidade mais longínqua, de mais difícil acesso? Não. Nada? O único produto que faltou verdadeiramente nas lojas foi o álcool em gel. Aí nas 3 primeiras semanas, da quarta semana para frente já começou a se normalizar o abastecimento, até mesmo pela grande demanda. Aí os consumidores correram aos supermercados e muitas vezes até levaram muitos frascos, além daquilo que era necessário. Estocaram o gel e acabou que faltou o produto para outros. Mas já está normalizado. Nós tivemos em alguns países, e que nós acompanhamos, na Europa, no próprio Estados Unidos, em várias localidades, um problema de desabastecimento. No Brasil, você tem alguma informação se em lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Ceará, se teve alguma situação, ou se no Brasil todo a questão do abastecimento do setor supermercadista, que faz esse contato com o público, foi tudo positivo que nem aqui em Goiás? Não houve registro, não só Goiás, quanto nenhuma unidade da federação, desabastecimento. Até mesmo que os governos sensíveis a essas questões da manutenção da vida, né, que é alimento, prestigiou aí as indústrias, né, do canal alimentar a funcionar normalmente e, em consequência, a logística também trazendo os produtos até as nossas lojas e a gente garantindo aí o abastecimento às famílias. Gilberto, me ajuda a entender e me dá essa liberdade, presidente, de chamar o senhor de Gilberto. Fique à vontade. O segmento todo tem essa liberdade com o senhor, eu sou uma pessoa muito espontânea, muito aberta, e eu estou tomando essa liberdade de chamar o senhor de Gilberto. Presidente. Fique à vontade. Presidente, me explique, nós percebemos esse desabastecimento nos Estados Unidos e na Europa. Por que houve na Austrália também, até inclusive com papel higiênico? O que teve aqui no Brasil diferenciado desses outros lugares? Nós tivemos aqui nas 3 primeiras semanas uma corrida aos supermercados. Então o consumidor, com a má interpretação, achou que ia fechar todos os estabelecimentos, inclusive supermercados. Achou que ia fechar. Eles acharam que ia fechar. E correu-se os boatos aí através da mídia aí, ou seja, dos grupos de WhatsApp, informações até maldosas, né? E que culminou nessa corrida aos supermercados e as pessoas fazendo estoque. Que isso até é arriscado, que vale lembrar que tem muitos produtos alimentícios aí que a data é curta.
e acaba por perder esse produto em casa, né? E faltar para outros. Mas o abastecimento foi rápido. Foi rápido e logo se retomou e deu tudo certo. Nós fomos para a mídia avisar, pedir a compreensão do consumidor que não se fizesse estoque, porque não há necessidade. Vale lembrar que o Brasil é o celeiro na produção de alimentos do mundo. Está aí respondendo a sua pergunta, que teve alguns países que teve problema no abastecimento. Agora, no Brasil, nós estamos nesse ponto, numa situação confortável. Como é que foi, muitas vezes, o Gilberto, pode parecer aí para o telespectador ou por internauta, que essas coisas acontecem meio que por acaso, mas houve organização do setor, houve liderança sua, não estou aqui, não é questão de bajular, é reconhecimento. E é por isso, inclusive, que o programa Controverso vem aqui. Mas houve um trabalho meio árduo, né? Porque o que acontece é que o poder público precisa se responsabilizar, o poder público precisa se posicionar e muitas vezes se posiciona mal, né? E aí vem a organização empresarial para dizer, não funciona bem assim. Como é que isso aconteceu aqui em Goiás? Isso daí aconteceu através dos segmentos organizados, a exemplo, capitaneado aí pelo o nosso presidente da FIEG, da Federação de Indústria e Comércio de Goiás, o Sandro Mabel, que junto ao governador do estado de Goiás, fez aí a gestão, né, em defesa da indústria goiana para assegurar o abastecimento. Porque se a indústria tivesse fechado, não adiantava a luta de vocês aqui. Exatamente, dos supermercados, né? Atacadistas. Exatamente. Né? Então, o canal alimentar está trabalhando, funcionando normal. Como é que funciona esse canal alimentar? Olha, isso daí vem desde lá da produção do setor primário, lógico, né? Aí a indústria de transformação, até que esses produtos chegam em nossas lojas. Estivemos lá na Ceasa com a Vanusa Valadares, a presidente da Ceasa, para exatamente discutirmos aí essa questão de horários para não comprometer, né, a saúde das pessoas que ali vão. Ali vão mais de 15 mil pessoas diariamente. Quando vocês fazem essa intermediação, vocês ajudam não só o segmento de abastecimento dos supermercados, mas indiretamente vocês também já preparam para quando as feiras voltassem, porque aqui em Goiânia, por exemplo, as feiras foram suspensas e voltaram posteriormente, né? Com certeza. Está sendo retomado essas atividades gradativamente, de tal sorte que não está havendo aí aglomeração, a não ser alguns outros setores, a exemplo que a gente tem verificado no transporte. Tanto é que o município está aí com decreto, né, para normatizar e botar dentro de uma pauta aceitável para que não haja aglomeração nos terminais, nas plataformas. Gilberto, eu estou pensando agora a importância de uma coisa dessa. Você já imaginou essa produção hortifruti granjeira da Ceasa, a perda que aconteceria? Muito grande. Então, se discutiu até a situação dos supermercados da capital comprar após o almoço, o do interior e de outros estados comprar na parte da manhã. Isso daí iria prejudicar em muito, né, os supermercadistas da capital. Queria pegar, ou seja... O restolho. Aquilo que sobrava. Rapaz, e detalhe, né, que o volume, nós temos aqui 2 milhões e 200 mil pessoas na grande Goiânia, né? O estado de Goiás inteiro tem 7 milhões de habitantes, não é isso? 7 milhões e meio, né? Ou seja, nós temos mais de 1/4 de habitantes aqui e é totalmente inapropriado esse... Ou seja, a interferência de quem sabe mexer com o negócio é fundamental para orientar o público, quem é o gestor público, né? Mas com certeza, como o decreto ele trouxe aí algumas situações onde impedia o funcionamento das feiras e, enfim, lá dentro da Ceasa já tinha se tomado essa decisão de fechar o fechamento da pedra. A presidente da Ceasa já fez ali Você quer explicar para o nosso internauta o que é a pedra? Bacana. A pedra é onde vem ali os produtores, né, que vende diretamente ali para os feirantes, enfim, os comerciantes também. Para quem é de fora de Goiânia, é o seguinte, a nossa Ceasa, ela remonta da inauguração de Goiânia. Goiânia foi feita para 50 mil habitantes só. Então, havia uma pedra, né, originariamente, onde as pessoas faziam as suas negociações. Direto. Então, o hortifruti granjeiro, o produtor rural,
Ele vinha, deixava ali o material, o revendedor adquiria. Agora você imagina, isso há 80 anos atrás. E interessante que a política da Ceasa, ela cresceu em volta dessa cultura, né? Com certeza. Então fica aquela fila de fornecedores e eles vão vendendo seus produtos ainda e tem que esperar a vez deles ainda para fazer essa venda. Exatamente. Então tem que melhorar, né? Dando continuidade, então ficou ali os produtores, né? Ficando distanciados ali no pátio, no estacionamento, de tal sorte que ficou de uma maneira ordenada. E acabou que não foi necessário, né, entendimento com... E vocês da Agro participaram também desse raciocínio? Não, quando nós lá chegamos, já estava tudo isso daí já em funcionamento. E se cogitava, né, os supermercados da capital fazer suas compras após o almoço, mas em entendimento com a presidente Vanusa, nós deixamos com que as coisas fluíssem ao normal, porque tendo em vista que as lanchonetes, restaurantes e ali aqueles até camelôs que trabalham ali dentro, aqueles vendedores ambulantes, melhor dizendo, todos eles foram eliminados esse tipo de atividade ali dentro. Então, com isso daí, nós entendemos que não haveria necessidade desse escalonamento de horário. Quais outras movimentações que você entende importante que a Agros, juntamente com outras entidades, atuaram para poder ter essa normalização do abastecimento aqui de Goiânia e do estado de Goiás? Até mesmo a nível de estado, nós temos aí o nosso interlocutor, o nosso mediador, que é o deputado federal Glaustin da Fox? Da Fox, que sempre está junto conosco nesse canal alimentar. Até vale lembrar que ele como se diz, é nosso fornecedor também, ele está no canal de indústria de alimentos. E ele esteve várias vezes com o governador, onde foi aí levantado todas as questões, trazido para a Agros, e a Agros discutido aí. Inicialmente o governador, havia uma proposta, um estudo, uma preocupação do governador, que é médico, então é uma coisa nova para todo mundo, né, Gilberto? E parece-me que num primeiro momento havia a proposta de fechamento dos supermercados. Como é que você teve que lidar com essa situação? Veja bem, você como presidente, você foi informado previamente que haveria o fechamento do sindicato? Veja bem, dos supermercados? Não chegou a nível de decreto, às vezes poderia ter sido um estudo, um estudo, né? Ali para participar a comissão, né, que compõe o comitê de decretos. Então, ali tudo foi levantado. Então, chegando aos supermercados, se viu que o supermercado é o essencial do essencial, porque ele garante a vida, que é alimentos. Então, até mesmo vale lembrar que nós fomos reconhecidos como segmento essencial via decreto na época do governo Temer. Nós fomos... Decreto presidencial? Presidencial, federal. Isso é uma luta do setor supermercadista há anos e anos, até que nós fomos reconhecidos como segmento essencial. E a Associação Goiana participou disso? Participamos efetivamente, levando uma caravana com 2 ônibus de supermercadistas, né, para apoiar as outras co-irmãs dos outros estados. Mas como é que o setor de alimentação de supermercado não era reconhecido? Não. Mas a indústria era tido como essencial? Foi longos e longos anos. Nem a indústria era tido como essencial? O setor supermercadista. O setor supermercadista. E os atacadistas? O são essencial essenciais? no abastecimento. É efeito cascata, né? Efeito cascata, porque eles distribuem para nós. Agora, a nossa função é de levar o alimento à mesa das famílias. Você estava explicando para nós, você estava explicando que o Glaustin da Fox, ele interviu aí, orientou, e você foi conversar com o grupo técnico que estava querendo fechar os supermercados, estava estudando essa viabilidade. Como é que foi que a Agros se posicionou? O Glaustin é que, conforme eu coloquei, ele que foi o nosso mediador junto ao governo do estado de Goiás para estabelecer, naquele momento de apreensão, até que se desse corpo aos decretos, em especial o abastecimento de alimentos, que incluiu. Então, ele foi essa pessoa que ia lá, conversava na comissão com o governador com seus pensamentos e preocupações de médico que é. Naquele momento ele não era nem tanto governador, e sim um médico, né? Preocupado com o seu povo,
com o goiano, com os goianos, porque é séria. Essa doença, ela é muito séria. Ela é realmente avassaladora. Mas no primeiro momento a ideia era só fechar, ou a população ia comprar onde comida? Exato. Então, se cogitou aí a ideia... Provavelmente daí é que veio o boato, né? Que veio até vindo da área governamental aí, até o Glaustin nos posicionou que nós teríamos que vender via WhatsApp, aplicativo. Então, isso daí foi totalmente sem cogitação, porque não tem como. É praticamente impossível. Nós não temos essa estrutura para atender essa grande demanda. Aí você se apresentou para o governador? Aí foi passado para o governador que os supermercados não podem fechar. E o porquê que não pode fechar? Não pode fechar, porque veja bem, onde você vai comprar o seu pãozinho de cada dia? Não dá para fazer por delivery? Como se diz, o almoço e o jantar. Então nós temos essa responsabilidade na distribuição, em especial de alimentos às pessoas. O aplicativo hoje não daria tempo de montar toda essa cultura do aplicativo, né, para o público, né? Um público que vai da classe A até a classe E, né? Ou seja, do mais rico até o mais humilde, Exato. Da pessoa mais letrada até o sem esclarecimento algum. Com certeza, isso aí poderia trazer uma convulsão no setor e aí sim gerar um desabastecimento. A gente às vezes com os produtos dentro das lojas sem poder vender de uma maneira, até diria, até mais racional, que é o cliente vir e escolher o que quer. Gilbertinho Soares, a conversa está boa. E ela vai ficar melhor ainda, porque eu vou querer saber também como é que foi que você tratou isso com o governo municipal aqui em Goiânia, nas outras cidades, como é que foi o impacto em relação às relações trabalhistas. O governo federal, você tem ajudado com as medidas que tem vindo, como é que você tem enxergado, mas tudo isso é no próximo bloco. Você fica conosco. Você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia você. Programa controverso, hoje com o tema abastecimento em tempo de coronavírus, Covid-19. Conosco, o presidente da Associação Goiana de Supermercados, Gilberto Soares. Estamos no segundo bloco e antes de continuar o que a gente estava conversando, eu queria ver com você um pouco sobre os decretos, a legislação que veio principalmente do governo federal. Nós tivemos do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, diversas medidas, de portarias, orientações e assim por diante. Eu aqui no meu programa eu não entro nas particularidades políticas, para não com o segmento empresarial, né? Vamos ficar naquilo que importa. Essas medidas, por exemplo, a parte trabalhista do governo federal, ela atendeu o segmento supermercadista? Veja bem, aqui nós... Suspensão de contrato, redução de jornada com redução de valores, antecipação de férias, de hora extra, etc., para poder reduzir o fluxo de trabalho e assim por diante, e a possibilidade também de alguns outros benefícios, até mesmo empréstimo para folha de pagamento. Você teve, os impostos são pagos agora, tem 3 meses aí para pagar os impostos, enfim, essas medidas. Foi positivo? Ok, foi muito positivo e até vale ressaltar que o setor supermercadista não registrou demissões. Isso é importante. Que a gente achava que ia acontecer. O que é que nós fizemos? Nós estamos aí colaborando, aqueles funcionários que a gente julgava que não poderia mais precisar, que a empresa não viesse mais necessitar da prestação de serviço, nós estamos fazendo remanejamento nas lojas de supermercados, na entrada das lojas, ali fica um colaborador, né, levando ali o uso do álcool em gel, solicitando, no caso, agora em especial, o uso obrigatório da máscara. Nós estamos gravando aqui diretamente, você é presidente da Associação de Supermercados, você é supermercadista.
nós estamos gravando no seu supermercado. Na hora que eu entrei, eu achei interessante, você tem uma pessoa só para passar álcool nos carrinhos, né? Exatamente. Então, quando a pessoa devolve o carrinho, a pessoa passa álcool nos carrinhos. E é aferido também até a temperatura. Eu para entrar aqui no prédio, eu fui aferida a temperatura, me passaram álcool gel, eu estava de máscara. Gente, eu queria até informar isso. O uso obrigatório, mas isso aqui... Eu tenho 52 anos, o 58. Gilberto tem um pouquinho mais de 30. A gente está em pleno isolamento, eu saio só para essa entrevista, né, com a janela aberta. Então, só nesse momento é que nós estamos sem a máscara. Com certeza. Mas na hora que nós chegamos, até a hora que abriu a câmera, nós estávamos com a máscara. Não estou fazendo com a máscara porque realmente não sai, a conversa não sai. Mas nós estamos aqui a 1,5 metro de distância, né? Conversando e com o álcool gel aqui na mesa. Depois eu quero te fazer uma pergunta sobre o álcool gel, sabe? Então não houve demissão. Não houve demissão. Para o setor de abastecimento, essa pandemia ela não foi retrativa em matéria de negócio propriamente dito, né? É porque houve a continuidade, né? Houve a continuidade, houve aquele boom no primeiro momento, agora o movimento já se acalmou e tudo voltou. Mas a quarentena, normal. ela aumentou o consumo? Acaba que aumentou um pouco por questões mesmo das pessoas estar fazendo suas refeições em casa. Porque não ficou ruim para o atacadista, né? Não né? está mais nas praças de alimentações aí, restaurantes que houve esse fechamento. O atacadista caiu o valor dele? Você tem essa informação? Não, o atacadista distribuidor ele continuou a mesma coisa. Se ele não vendia direto para um determinado segmento, ele passou a vender para o supermercado. Mas tem aquela questão de volume, né? Porque o atacadista ele vendia também grandes volumes. Por exemplo, o ketchup ele vendia 20, 30 litros de ketchup e aqui ele vai vender um pacotinho de ketchup, né? Tem os frascos maiores, né? Tem uma embalagem institucional. Mas você não tem informação se o atacadista ele simplesmente se concentrou no supermercado. Acreditamos que não houve nenhuma interrupção ou a queda de venda para o atacadista distribuidor. Os decretos federais trataram sobre questões trabalhistas, questões fiscais, mas também fizeram várias liberações de crédito. O segmento precisou desses créditos vindos do governo federal? Nós não temos nenhum registro, até mesmo que aqui em Goiás nós temos aqui o Goiás Fomento, que também muito nos assiste, né? Aí o empresário para fazer ampliação dos seus negócios, um aporte de capital para capital de giro, né? Até mesmo para atender alguma situação emergencial, nós não temos nenhum registro aí a nível de supermercados buscar dinheiro no governo federal. É até uma questão de lógica. Se o atendimento, se o movimento não caiu, o fluxo de caixa também não caiu, e nós sabemos que haverá uma crise mais à frente, financeira e econômica, que eu quero conversar contigo no terceiro bloco, sobre o mundo que virá, né? Eu tenho certeza que você tem economistas na Agos, que você é um homem bem informado, você deve já estar se preparando para o pós-epidemia. Momento de cautela. É o momento de cautela, então não é hora de pegar empréstimo desnecessário, né? Com certeza. Porque tem gente que está animado com os baixos juros, não precisa e está correndo para pegar, mas vai ter que pagar. Vai vencer. Vai vencer, a fatura vai vencer. Bom, então, do governo federal, então você não tem o que reclamar das medidas, elas foram salutares. Você entende que o prosseguimento, na verdade, não te afetou. Não, né? Interferiu necessariamente aqui em Goiás no segmento. O governo estadual, pelo que eu estou percebendo, ele fez aquilo que precisava, que é te ouvir, né? Acho que o que você precisava era ser ouvido, e você foi ouvido. Quando eu falo você, eu estou falando na Agos. Fomos ouvidos, sim. Alguma reclamação, alguma coisa que ficou faltando? Houve uma situação de um decreto que saiu numa hora inoportuna, mas de acordo com entendimentos, tudo foi revogado e está tudo dentro da normalidade no que tange. Eu acho até interessante comentar. Você deve estar comentando sobre o decreto que foi revisto, que limitava a quantidade. Ah, sim. Não é? Exato. Mas ele já foi revisto. Já foi, porque não há mais necessidade, porque nós temos... O abastecimento é regular? É regular. Além disso, você acredita que o segmento, os supermercadistas estão prontos para eles mesmos se autorregularem? Olha, veja bem, os supermercados, o varejo desses supermercados, ele tem uma dinâmica e não foge muito disso daí. Então, quase que é autorregulável. Nós mesmos
sabemos ali o momento certo, tanto para comprar, quanto para estocar e quanto para vender. Igual você acabou de falar, a questão dos empréstimos. De nada adianta o empresário ir lá se recorrer a um empréstimo porque o juro está barato, de uma maneira às vezes impensada, né, que se torna inconsequente e depois vai vencer essa fatura e ele vai ter que pagar. Então nós mesmos temos essa preocupação sim de nos autorregular. Eu tive acompanhando vários supermercados onde havia limite para determinados produtos. Aliás, com frequência nós vemos isso. Olha, é limitado a tantos por pessoa. Sim. Essa é a autorregulação que eu estou querendo dizer. Sim, no início houve isso mesmo. Até no início dessas 3 primeiras semanas, nós limitamos, porque tinha pessoas levando em demasia, porque senão ia faltar para o outro cliente, né, até que fosse reposto aí as gôndolas. Então, teve momento que cliente chegou nas lojas, estava vazio ali a prateleira, mas não é que estava faltando o produto, tinha um produto no estoque, só que não estava dando tempo do repositor fazer ali o abastecimento, até mesmo que depois das 18 horas os repositores vão embora. O seu supermercado é o que se considera um supermercado de bairro? De médio porte. Qual a importância de um supermercado como o seu num momento como esse de crise, de pandemia? Do Fique em Casa? Olha, nós já temos aqui um atendimento personalizado e que muito a gente também está desenvolvendo dentro disso daí. Não pode fazer propaganda não, que é TV educativa, viu? Ok, personalizado no que tange, no que tange aí o fornecimento de produtos, criamos aí o atendimento por WhatsApp e outros mais. Então nós temos por se tratar de lojas de vizinhança, nós temos aí muito essa aproximação com a comunidade. Então, a aproximação com a comunidade, você tem a sensibilidade do que o pessoal nessa região, nessa vizinhança, e aí eles não precisam sair para fora, por exemplo, para se abastecer. Até mesmo que com essa tecnologia na palma da mão, que é o celular, o consumidor interage muito conosco, dando sugestões, alguma observação que ele queira fazer, ele até ajuda a gente. Dando mau atendimento? Ajuda até a administrar. Né? Porque todo funcionário, todo colaborador tem o seu nome, né, ali no crachá, então ele até nos ajuda e cria essa familiaridade. E o Pegue Pague? Me fala a importância do Pegue Pague, que é a mercearia local e etc. Que se você tem o supermercado da vizinhança, você também tem da rua aquele Pegue Pague, aquela merceariazinha, e ainda também as lojas de conveniências estão dentro do seu segmento ou não? Estão sim, aquelas que o KNAI dela diz que ele tem alimentos ali, estilo supermercado, que tem o código ali da prefeitura, né? Certo. E do estado, que ele tem a permissão para vender alimentos, sim. E qual a importância desses pequenos, também num processo como esse? Todo mundo tem a sua participação nesse contexto em atender a vizinhança, em especial, quanto menor ali, ele tem ali uma familiaridade ali com aquele pessoal do setor, do bairro vizinho, enfim, todos nós do segmento do canal alimentar temos a nossa participação, a nossa parcela na distribuição de alimentos. Em Goiânia, a Prefeitura Municipal, ela se mostrou sensível de ouvidos abertos? Foi mais difícil numa área ou em outra? Como é que ocorreu esse contato? Em que sentido que aconteceu? Sim, com certeza. Foi formatado pela comissão do Comitê dos Decretos, onde se colocou no escalonamento de horários, no caso supermercados, para abrir 9 horas. Nós tivemos em reuniões por 2 vezes, até através do vereador Denício Trindade, que esteve conosco lá, falando com as autoridades competentes, as pessoas da área técnica, e nós passamos o nosso sentimento do setor supermercadista, que até então nós não fomos ouvidos. Mas aí, mediante essa informação, que até foi pela imprensa, que nós ficamos sabendo. E nós estivemos lá e fomos passar o nosso pensamento, a nossa situação. Como o supermercado vai abrir 9 horas? Vai comprometer totalmente a nossa produção da área de padaria, havendo aí demissões,
aglomeração na porta das lojas. Padaria começa 4 da manhã, né? 3 da manhã, Geralmente 6 horas é o horário de se abrir as padarias, né? E os supermercados é 5h30 da manhã, a gente já está recebendo. Nossa, Beto, eu estou muito antigo, eu sou da época que o padeiro chegava 3 horas, 4 horas da manhã. Hoje os equipamentos modernos já estão te fazendo bastante. Não. Mas então aí, em conversações e entendimento com essa área técnica, ficou pactuado que os supermercados poderão abrir a partir das 6 horas da manhã no município de Goiânia para colaborar aí, né, também com essa questão das aglomerações nas plataformas de transporte coletivo. E vale lembrar que nós já temos o escalonamento. O pessoal de padaria chega aqui, no nosso caso, 5h30, aí nós temos uma outra parcela de funcionários de açougue que chega às 6h30, as operadoras 7 horas e os repositores 8 horas, ou seja, já está escalonado. Interessante a gente falar sobre esse escalonamento, porque nós estamos fazendo a gravação hoje, dia 28 de abril, terça-feira, e o prefeito de Goiânia está soltando daqui a pouco um decreto sobre o escalonamento em relação aos ônibus e aos segmentos que vão funcionar. E há notícia também de um lockdown, de um aperto do governo estadual. Então, esse programa vai ao ar na quinta, nós não sabemos como estará naquele momento. Então, o setor supermercadista já apresenta o seu escalonamento de trabalho, né? Nós já temos, cada loja, cada rede tem os seus horários de tal sorte que os colaboradores não chegam todos num horário só. Então, já são escalonados. Além dessa questão do horário de abertura, teve algum outro critério, alguma outra questão de tratamento ou de embate com a Prefeitura de Goiânia? Não, em nenhum momento. Nenhum momento. Deixa eu te perguntar, como é que fica, no caso, o STF, ele reconheceu a legitimidade para que os governadores dos estados e os prefeitos do município façam o regramento em relação às condições de combate locais à epidemia. Então você não tem uma estrutura governamental central a esse respeito. Não é isso? Uhum. Minha pergunta é, nos interiores, você também tem representados no interior, né? Não tem o risco dos prefeitos trazerem normas complicadas? Isso aconteceu de normas complicadas no interior e você tem assessoria jurídica para atendê-los? Só, Gilberto, se você vai responder isso no nosso próximo e último bloco. E você fique conosco, você está no lugar certo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia você. De volta ao programa Controverso, terceiro bloco, estamos falando sobre abastecimento em época de coronavírus, com Gilberto Soares, presidente da AGOS, Associação Goiana de Supermercados. Gilberto, eu fiz uma pergunta para você, diante da decisão do STF, que deu liberdade para os prefeitos nos municípios de tomarem as decisões, né, a respeito de qual que é a melhor condição para fazer a defesa, se isso não poderia trazer algum prejuízo, alguma decisão que trouxesse prejuízo. Se isso aconteceu, ou se aconteceu ou não, se a AGOS está pronta com assessoria jurídica ou alguma outra forma para poder fazer o contato local e ajudar aquele associado local. Ok, nós até tivemos registro de alguma situação de alguns prefeitos que fecharam algumas lojas que tem no seu KNAI que ele pode trabalhar com supermercados como essencial. Tivemos problemas sim no estado, em várias cidades, mas já foi tudo contornado, né? O deputado Glaustin interagiu junto ao governo do estado e os prefeitos também, né? Fazendo com que eles viessem a entender e respeitar
esse direito do consumidor. Então como é que era? Às vezes o estabelecimento não tinha cara de supermercado. Exatamente, parecia mais que departamento. Aquela vendinha pequena, né? Aquela vendinha... Até mesmo não, loja até de nível nacional. É mesmo? É verdade. Então, mas nós interagimos na hora certa, nós temos o nosso jurídico para apoiar aí o associado e também em qualquer situação. Houve concomitantemente o entendimento pelos prefeitos e não prejudicar o abastecimento, não prejudicar os supermercados no atendimento às famílias. Então foi respeitado aí os decretos especial do Estado, né? Hoje nós temos uma política que ela está saindo da mera fiscalização. Você não tem mais vindo nos segmentos do mero, aquele fiscal. Quando eu falo mero, meu pai foi fiscal de postura, então eu não estou desfazendo o fiscal de postura, né? Mas o fiscal de postura, o fiscal de renda, ele do município, ele deu lugar a agências reguladoras, né? Okay. Que hoje é Inmetro, Procon, Vigilância Sanitária, AMA. Vocês tiveram algum tipo de relacionamento com esses órgãos também? Sim. Desse momento do coronavírus? Sim, com certeza. Aqui em Goiânia, na capital, tivemos problemas sim. Naquele início dessa pandemia, quando se registrou mexeu com a cabeça aquela de todo correria mundo, né? aos supermercados. Então houve falta de alguns produtos assim, momentâneo nas lojas. A gente foi correr buscar, comprar do fornecedor e já veio com registro de altas. Não por conta dos supermercados, que nós não fabricamos preço. Nós somos prestadores de serviço. Então, houve majoração de alguns produtos por questões de sazonalidade. Aí o consumidor reclamou e houve aí realmente a presença do Procon em algumas lojas, supermercados que foram... Então, basicamente, o embate é com o Procon em razão do aumento por conta da sazonalidade. Exatamente. A sazonalidade é por conta da época. Nós estamos no outono, não é? Então é a questão típica. Tem produtos que estão mais caros que outros. Com certeza. Não é isso? Aconteceu com leite, que foi 80% da produção do leite goiano foi exportado para 3 outros estados do sul por questões da entre-safra lá naqueles estados. Então, com isso, a oferta e procura que regula o mercado. E aqui faltou um pouco, não que tenha faltado, mas a oferta diminuiu e aumentou-se o preço. Qual que é o limite ético que você entende aceitável para essa margem do comerciante trabalhar? Para um aumento num período como esse? Porque é um momento de vender bastante, né? É considerável abusivo você está vendendo aqui um frasco, exemplo desse aqui, de álcool em gel, você está vendendo aqui, digamos, aqui R$13, e daí a pouco, como foi instalado essa corrida aos supermercados em busca em especial do álcool em gel, e você chegar aqui no supermercado e está R$40, R$30, aí já fica patenteado aí um abuso econômico. Então você acha... Pelas autoridades são consideradas assim. Então você acredita que o limite ético é o que costumeiramente estava sendo negociado? Exatamente. Por isso que o Procon pede sempre as notas fiscais dos valores antigos. Com certeza, e você ainda perguntou ainda há pouco, né? O próprio setor se regulamenta, porque não há necessidade de você botar uma margem abusiva. Primeiro que você não vai vender, você vai perder o seu cliente para um outro ponto de venda. Então, nós temos essa consciência. Pode, às vezes, eventualmente, por uma situação pontual, ali o comprador ter feito uma confusão da embalagem de 24 para 12 e às vezes colocar um valor, às vezes um tanto acima do normal e ser, aí às vezes até mesmo entendido como uma prática indevida. Gilberto, nós falamos em relação ao Procon, mas também tem questão de vigilância sanitária, né? Por exemplo, o álcool gel. O álcool gel, ele teve várias denúncias de pessoas que estavam falsificando, usando material indevido, etc. Como que o consumidor pode se proteger? Que segurança que ele tem? Tem risco de vir a algum supermercado e comprar um produto desse adulterado? Olha, nós não temos registro em supermercados de venda de produtos sem aqui o selo do Inmetro ou mesmo o código de barras. Porque quando há
um produto falsificado, ele não tem, ele não vem, ele não traz aqui o certificado, ou seja, ele não tem autorização do Inmetro e nem tampouco ele tem um código de barras. Aí pode ser uma coisa que eu não sei nem onde que é, para onde é canalizado esse tipo de produto. Mas tem a maneira, sim, do consumidor se precaver, ele verificando a questão do código de barra e o selo do Inmetro. Então, a autorização do Inmetro. Você acha que o consumidor goiano, em matéria do álcool gel, ele pode ter o supermercado como um lugar confiável? Nós podemos falar com toda a segurança que sinta-se todo consumidor, o supermercadista aí, como um aliado em prol ao respeito ao consumidor, ao direito, né, de se levar um produto que ele possa utilizar sem nenhum medo. Tanto é verdade que eu queria até aproveitar nesse momento o Dr. Giovanni Bueno para convocar os supermercadistas associados que traga mais supermercadistas para dentro da nossa entidade para juntar conosco, para que nós tenhamos aí cada vez mais vez e voz, direito de vez e voz diante das instituições governamentais e até mesmo junto aos fornecedores, e para que nós possamos aumentar aí esse leque da Escola Agros, que é a capacitação dos nossos colaboradores, né, aperfeiçoando aí o conhecimento, né, para o atendimento às pessoas. E, acima de tudo, agradecer a toda a equipe de supermercados que estão ali na linha de frente, né, todos os seus colaboradores, os seus líderes ali, frente a frente com o consumidor, nesse momento de tamanha dificuldade, e nós não temos nos furtado em nenhum momento em estarmos aqui dioturnamente atendendo e garantindo o abastecimento às famílias goianas. Então fica aí, a Agros tem 46 anos, ela foi fundada há 46 anos atrás, ou seja, é uma instituição séria que congrega os supermercadistas do estado de Goiás. Então venha você também, que ainda não seja associado, venha compor conosco. Esse é o projeto Agros em Ação, né? Agros em Ação, exatamente. Qual é o alvo que você imagina alcançar? Qual que é a meta sua que você imagina alcançar? Nós queremos aí que o máximo de supermercadistas venham compor conosco na associação para que nós possamos cada vez mais implementar as ações para melhor atendermos o nosso consumidor, em especial atendendo aí as demandas, né, as exigências da vigilância sanitária, no caso, as boas práticas, né, como lidar com os produtos de alimentos, que é uma coisa séria, seja lá no acondicionamento das mercadorias, nos nossos depósitos, aqui na área de venda, enfim, até chegar à casa das pessoas. Às vezes o supermercadista de pequeno porte, da vizinhança e etc., e por isso que eu toquei nesse ponto, de que você que é presidente é dono de um supermercado de vizinhança. Às vezes ele pode achar que a Agros é uma estrutura que atende mais os hipermercados, né? Isso, de maneira alguma, isso não é desse jeito. Nós temos mercearias aí de um só check-out, né, um comércio já de 2 check-outs, 3, já melhorzinho, de 3, 5, não importa, não é tamanho, e sim que seja ali uma pequena mercearia de uma só porta, de um só check-out. Ele vai ser considerado como supermercadista, porque ele está, o segmento dele, o KINAI dele é supermercado. Então ele pode estar junto conosco. É até um motivo a mais para ele crescer mais, para ele buscar mais conhecimentos. Isso é muito importante. Conhecimento, apoio jurídico, orientação contábil. Tem total apoio. E no momento desse que precisa de representatividade, a Agros está lá. A Agros está aí à frente. Nós temos aí a Super Agros, interrompendo o senhor Celcinho, a Super Agros, que é um evento que a gente vai ter esse ano? mais está previsto. Agora a gente não sabe até onde que vai essa questão do coronavírus, né? Mas é setembro que é realizado a Super Agros, que é um ponto de encontro, né, das indústrias, fornecedores de serviços, né, tecnologia e os supermercadistas. Nosso tempo já está estourando, eu tenho 2 minutos e meio. Como é que você acha que vai ser, bem rapidinho, como é que você acha que vai ser o futuro, depois que sair da pandemia, que o pessoal sair do isolamento? Acreditamos que o coronavírus, essa pandemia, ela vai deixar aí um rastro, eu quero acreditar, entre as pessoas, vai ficar mais figurada a união, a cooperação.
Eu vejo como as pessoas têm vindo aqui buscar cestas de alimentos para contemplar uma família que está no trabalho informal e que está sem salário, sem ganho. Eu vou dedar você, que você estava ajudando. dando cesta de alimento ontem à noite. Eu vou dedar você. As boas ações têm que ser propagadas. Pontual, foi realmente ontem nós fomos levar ali uns alimentos para umas famílias que estão na linha da necessidade absurda mesmo. Então a gente tem notado muito isso daí, né, a cooperação. Então até mesmo entre os poderes, você vê que as pessoas estão se unindo para buscar uma solução ou ter pelo menos uma paz de espírito da gente viver em comunidade. Olha, eu quero te agradecer muito, Gilberto. Foi extremamente rico esse nosso encontro. É o que eu esperava. Deu para trazer para o nosso telespectador uma boa visão do que é a organização desse sistema, de como que funcionou essa parte dos supermercados, do abastecimento, como é que foi a luta perante o poder público. E eu deixo aí para você agora a nossa câmera aí, a nossa lente à sua disposição para uma mensagem final sua. E te agradeço, viu, por você ter atendido a gente aqui do programa Controverso da TV Capital. Doutor Giovanni, eu, na qualidade de presidente da Associação Goiana de Supermercados, é uma entidade, conforme eu acabei de falar, séria, que congrega aí os supermercadistas e que nós temos a responsabilidade, além da distribuição dos alimentos, né, do abastecimento das famílias, nós temos uma responsabilidade muito grande social. Vale lembrar que em torno de 20% dos nossos colaboradores é o primeiro emprego. Nós que damos aí a formação a esses jovens. É um segmento de oportunidades, de renda que as pessoas têm. E nós empregamos mais do que a indústria automobilística. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E só poderá ser possível a gente alcançar todos os nossos objetivos através da união do segmento. De cada vez mais supermercadistas entendendo o nosso recado, vendo a nossa postura, a nossa maneira de trabalhar e de buscar aí melhorias para o nosso segmento, é que poderá ser possível aí a gente encontrar uma plenitude através da Associação Goiana de Supermercados. Vale lembrar também que nós temos a Agos Mulher, que é aí a nossa responsabilidade social no que tange ajudar as pessoas carentes aqui do estado de Goiás. E nós estamos aí agora querendo startar uma campanha, né, do carrinho solidário. A gente deixar ali um banner no supermercado, no carrinho, a pessoa vai e faz uma compra, porque tem pessoas que querem doar e não sabem para quem doar, aonde doar. Então deixa ali sua lata de óleo, um pacote de arroz, feijão, o que o valha, desde que não seja perecível, e a Agos vai colher esses alimentos e nós vamos fazer as cestas e vamos fazer a distribuição a quem muito precisa. Então colabore você também, supermercadista, seja associado ou não. Aquele que ainda não seja associado, que ligue para nós. Busque lá Agos e faça uma ligação para nós que nós iremos até você. E esse é o programa Controverso. Fique conosco. Você está no lugar certo.